Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre as obras de misericórdia, né? Basicamente, na verdade, sobre uma em especial, que é a primeira obra dentro dessa grande série, dessa pequena série, na verdade, minissérie, sobre as obras de misericórdia, né? Na qual a gente deu início na semana passada, né? No último episódio, perdão. Vamos lá? Hoje nós vamos começar sobre as obras espirituais. Hoje nós vamos começar com as obras espirituais, já que é dividido em duas formas, né? Espirituais e as obras corporais. Vamos lá então? Hoje nós vamos falar sobre instruir, ensinar os que não sabem. Bom, segundo o artigo, né, do padre Reginaldo Manzotti, né, no site dele, né, sobre as obras de misericórdia espirituais, ele coloca assim, que instruir não é simplesmente transmitir conhecimentos, mas é também corrigir os que erram, doutrinar, ensinar os valores do Evangelho, formar na doutrina e nos bons costumes éticos e morais, né? E ainda ele acrescenta que a história da salvação é sem dúvida uma instrução contínua e ininterrupta da parte de Deus para com a humanidade. Deus ele se revela e instrui o povo pelos patriarcas, profetas e plenamente em Jesus Cristo. E aqui a gente pode pensar, né? Como é que Deus ele usava dos profetas para ensinar? Aqui, nessa obra, parte do ponto de ensinar algo para alguém que não sabe, né? Não o sabe. Por exemplo, para a gente que é católico, né? A gente tem a catequese, né? Que a gente usa esse nome. Para outras igrejas também tem suas outras formas, né? Tem a escolinha bíblica, tem a escola dominical, tem outros nomes, né? Que são momentos, ocasiões de formação, de ensinamento sobre a palavra de Deus para ensinar para quem está começando agora na igreja, né? Seja focado para crianças, seja focado para pessoas mais velhas, mas que acabaram de se converter, né? É esse que é o processo, basicamente. Ensinar os que não sabem. E aí, o padre Reginaldo Manzotti, ele também coloca, né? Que com relação à questão de que, com muita dificuldade, o ser humano ele é chamado a compreender os desígnios de Deus, ou seja, a vontade de Deus, o propósito de Deus na vida da humanidade, né? Mas nem sempre ele consegue. E aí, o próprio Jesus Cristo escolheu pessoalmente 12 homens para que ele pudesse instruir eles e, no entanto, no final da sua convivência, ele afirmava que há muitas coisas que para vos revelar, mas que não podeis compreender agora. Por isso, vos mandarei o Espírito da verdade que vos revelará, vos levará à plena verdade. Isso está em João, capítulo 16, versículo 12 a 13a, né? Inicinho do versículo 13. E aí, a gente pode pegar, a partir desse ponto, né? Pensar o seguinte, que não é só, né, através da tradição que a gente aprende, né? Sobre a vontade de Deus, né? Não é só apenas separadamente, apenas pela palavra que a gente aprende, né? Mas pela ação do Espírito Santo, né? Na nossa vida também pessoal, dessa forma. E também as pessoas que vão instruir, elas tendo parte, né? Vivendo a intimidade com o Senhor, buscando viver de acordo com a doutrina, né? Da fé cristã, praticando certamente aquilo que Jesus ensinou e conhecendo a tradição, né, seja pelas vozes dos sacerdotes, dos santos, né, para quem é católico e por aí vai, tudo por meio disso tudo, vamos ter bagagem, sabedoria
para conseguir deixar o Espírito Santo agindo em nós, para a gente conseguir ajudar as outras pessoas a entenderem, conhecerem Jesus, conhecerem Deus. E é assim que a gente vive essa instrução, essa obra de misericórdia a partir do momento de ensinar. E aí, continuando, né? Cada pessoa tem a sua hora de encontrar a verdade que é Deus, né? E é a partir disso que nasce a missão de instruir da igreja, dos pais, dos catequistas, de nós. Então, se não tiver quem pregar, infelizmente, não vai ter como as pessoas conhecerem. São Paulo já disse isso, né? A fé só chegou até vocês porque antes alguém pregou. A fé só chegou até mim porque antes alguém pregou. Eu ouvi da boca de alguém que pregou. E eu me recordo de um episódio de uma situação, né, que aconteceu na história de um dos santos, né? Era, se eu não me engano, São Francisco Xavier, que pra gente que é católico, né, a gente entende a história dele, que ele foi quem levou a fé cristã para os povos lá do Japão. E aí o que aconteceu? Ele chegando lá, as pessoas se encantaram por a palavra de Deus, se encantaram pelo dom de Deus, né, que agia através de São Francisco Xavier, né, e perguntaram para ele assim: por que antes não chegou essa palavra até a gente, não teve quem chegasse aqui? E ele falou: é porque talvez muitas pessoas foram chamadas, mas elas não aceitaram esse chamado. Por isso que ela não chegou antes. Ela podia ter chegado antes. Às vezes pode ser que Deus está chamando a gente para levar essa palavra dele, para ajudar as pessoas a conhecerem ele. E aí, cabe a nós nessa missão. A gente é convidado, mas a gente tem que saber, né, que a escolha é nossa. É a escolha nossa, dizer sim ou dizer não. Certo? E aí, continuando, né, o padre fala assim, né, que no princípio de Jesus Cristo não há pessoas que sejam caso perdido e que tenham o direito de existir. Evangelizar também é instruir para a verdade, a luz que vem de Jesus Cristo. E aí ele acrescenta também, né, que na comunidade de Colossenses, né, que Paulo ele dizia, né, a essa comunidade: a palavra de Cristo permanece em vós com toda a sua riqueza, de sorte que com toda sabedoria pessoais instruir e exortar-vos mutuamente. E aí ele acrescenta, né, que a gente tem que lembrar que a instrução brota da caridade, oração, da penitência, e que ela gera frutos, né? Nesse sentido, vai depender da nossa vida espiritual, da nossa caminhada individual, né? No sentido assim, individual no sentido assim, da nossa intimidade com Deus, nossa oração pessoal, né? A gente precisa de rezar, a gente precisa de fazer penitência, fazer jejum, sacrifício, esforço para fazer o melhor. E a gente tem que dar de graça aquilo que a gente recebeu de graça. Se Deus nos deu a graça de conhecê-lo, nós também devemos levar outras pessoas a conhecer Ele. E eu recordo aqui algo que eu disse no episódio tem bastante tempo, que Deus, Ele mostra as ocasiões onde nós devemos falar, onde nós devemos agir, de forma até mesmo sutil, mas que cabe a gente estar atento, estar sensível para reconhecer quando Ele fala: olha, tá aqui na hora, é aqui que você vai falar, entendeu? E assim a gente vai conseguir instruir aqueles que não conhecem. Antigamente, só para completar antes da gente terminar, essa obra de misericórdia é também chamada de ensinar os ignorantes, considerando que ignorante é aquela pessoa que não tem conhecimento dessa situação, né? Não tem conhecimento daquilo.
E assim, eles usavam esse termo. Mas talvez hoje em dia não seja algo muito legal, porque a gente entende, né, que ignorante é um jeito de xingar, de falar mal da pessoa, desprezar tudo aquilo que a pessoa conhece, e por aí vai. Por isso que dá pra gente encaixar, ensinar os que não sabem, né? Então, eu termino aqui com uma propósito, uma motivação para você. Pensa aí. Será que eu posso, que Deus, na verdade, tá me chamando para mostrar a Ele, para falar dele? Reza em cima disso. E se você reconhecer que sim, faça de acordo com aquilo que o Espírito Santo vai te conduzir a fazer. Mas lembrando, você precisa continuar firme em Jesus Cristo, na oração, na doutrina e nos bons costumes. Faça tudo aquilo pensando o que Jesus faria nesse lugar, certo? E que Deus abençoe muito vocês. E uma última coisinha, né? Lembrei, no próximo episódio a gente vai ter uma participação especial, né? E aí já vai começar as participações, né? Que vai ser mais uma pessoa que está integrando nesse grupo nosso do podcast Jovem Cristão, que agora está crescendo. Agora não vai ser mais só eu, né? Vai ter essa pessoa junto para ajudar a gente, tá bom? E é isso. Deus abençoe muito todos vocês. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!